study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. All new drinks are now at McDonald's. With refreshers like the Strawberry Watermelon Refresher and the Mango Pineapple Refresher with popping boba. To crafted sodas like the Sprite Berry Blast with berry flavors and cold foam. Who knew ice cold drinks could be so fire? Try them all now at McDonald's. Refreshers contain caffeine. Copyright 2026, The Coca-Cola Company. Sprite is a registered trademark of The Coca-Cola Company. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu pensamento extrusivo, um spin-off aqui do dentro da minha cabeça pra gente trocar algumas recomendações de coisas que a gente tem experienciado. Esse é um programa pra gente compartilhar coisas que a gente tem consumido, que tem nos tocado, fala sobre tudo aquilo que tem alimentado nossa mente, nossa criatividade, tem servido de consolo num momento mais difícil, que fez a gente refletir, trouxe alguma ideia nova pra dentro da nossa cachola, ou que serviu de mero entretenimento. E aí a recomendação vale de tudo, vale desde uma série, um filme, um livro, uma coisa mais cultura pop de consumir, ou vale uma experiência, né? Um lugar novo que você conheceu, uma receita nova, qualquer coisa que você quiser recomendar, você pode mandar nos comentários desse episódio. E eu já tô copalizado, gente. Tá rolando Jovem Nerd Sport Clube, eu tô com o Peladinha também, eu tô 100% Copa do Mundo, consumindo coisas sobre futebol e curtindo a beça, né? O momento de futebol que acontece a cada 4 anos. E aí tem algumas histórias incríveis que acontecem em Copa do Mundo, ou no mundo do futebol, que acabam virando documentários e documentários muito bons, que vale a pena, principalmente se você não é do meio do futebol, porque são histórias muito fascinantes. E não são histórias sobre o jogo, necessariamente. Às vezes são histórias sobre o entorno, né, daquelas partidas. E existiu uma história que me fascinou muito na época, lá, 16 anos atrás, que é a história de uma das principais seleções do mundo, que foi um fracasso na Copa do Mundo da África em 2010. E na Netflix saiu recentemente um documentário que eu trago ele hoje para vocês, um documentário francês chamado, em português, A Greve da Seleção da França. A Greve da Seleção da França conta a história da campanha fracassada francesa na Copa do Mundo de 2010, como eu já citei, comandada por um pinel do futebol, um doidão do futebol, chamado Raymond Domenech. Raymond Domenech foi um jogador da França nos anos 70, que ostentava, quando o jogador um bigodão, assim, mais bonito que o meu, inclusive, mais volumoso, e que foi um treinador muito polêmico. Ele ficou na França desde 2004 até a Copa de 2010, e ele foi eliminado na fase de grupos. Lembrando que em 2006 ele foi para a final da Copa do Mundo. Se a gente lembrar, não sei se vocês são do futebol, quem tá ouvindo isso aqui, mas a França veio de um título mundial em 98, um fracasso em 2002, e em 2006, com uma grande seleção comandada ainda pelo veterano Zidane, na sua despedida, chegou até a final. Na final teve a cabeçada do Zidane no Materazzi, perderam a Copa, tudo mais, mas foi uma grande campanha de uma geração brilhante francesa, com Thierry Henry, com Zidane no caso, e com remanescentes daquele título mundial de 98. Em 2010 já era uma nova geração, e muita esperança tinha em cima dessa geração, que acabou não rendendo, não vingando o esperado. Mas o fato é que eles não simplesmente fizeram uma campanha ruim e foram eliminados em 2010 na fase de grupos, que na prática foi o que aconteceu. Mas a seleção da França entrou em parafuso, entrou numa crise nunca antes vista, pelo menos no meu tempo nunca vi isso. Dentro de uma Copa do Mundo, os jogadores fizeram greve. Sim, um dos treinos, eles fizeram greve e disseram que não iam treinar por conta de algo que estava acontecendo. E aí, eu não quero dar muito spoiler sobre o que acontece, só te dou spoiler sobre a história real que eu... Opa, apagou a luz aqui, tudo bem. Mas a história real que eu estava vivo ali com 20 anos de idade acompanhando aquela Copa do Mundo e acompanhando todas as seleções principais favoritas, e a França era dita como uma delas, né?
tinha acabado de vir de uma Eurocopa pífia, em que ficaram em último no grupo C, que tinha Holanda, Itália, Romênia e França. Foi patético, terrível. Era o grupo da morte, mas a França, caraca, conseguiu um empate na estreia com a Romênia e de resto perdeu todos os jogos. Inclusive tomando 6 gols e marcando apenas 1. Mas era um time em quem se depositava muita esperança lá na época da Euro, né? Com o Benzema aparecendo, com o Nicolas Anelka, com o Franck Ribéry, com o Maludá, com o Makelele, e o Evra, e o Gala, e o Thuram. Tinha muita gente muito conhecida e muito badalada naquela seleção francesa. Então, mesmo com o fracasso na Euro, se confiava demais naquela geração francesa, né? Com Govou e tal. Acho que era o Coupé, o goleiro. Patrice Evra era o lateral esquerdo, é um dos protagonistas do documentário, que ele foi o capitão na Copa do Mundo. Mas o Raymond Domenech, ele já não estava mais conseguindo fazer o time jogar bola. E ele tem algumas coisas muito peculiares, como definir convocação com base em signo e coisas assim. E bom, o documentário entrevista o Domenech o tempo todo, e os outros jogadores também, que são até hoje rompidos com o Domenech. E é basicamente a história sobre essa greve que a seleção francesa fez em plena Copa do Mundo. E eu, como tô nesse clima de Copa aqui, recomendo que você assista, porque, cara, é um documentário de 1h21, em francês, muito bem feito. Pra mim, a narrativa desse documentário é impecável e é uma história inacreditável. Você que viveu a Copa de 2010 e porventura não se lembra disso, desse detalhe, vá conhecer essa história. Essa história é incrível e deixa a gente maluco de pensar, caraca, isso pode acontecer com uma seleção na Copa do Mundo? E pode. Envolvimento do presidente, com o primeiro-ministro, o primeiro-ministro no caso dá no mesmo, né, mas com o ministro, né, com a ministra de esportes, e você vai vendo tanto de gente arrombada que tem nesse documentário, e você fica com, caraca, eu fico com o coração partido pelos jogadores, que era a chance deles jogarem uma Copa do Mundo, e caraca, pra muitos deles aquilo foi desperdiçado por coisas muito além das 4 linhas, muito além do futebol. Então, fica aí a recomendação pra você assistir na Netflix a greve da seleção da França, que em francês se chama Le Bus, Le Blé en Grève. Acho que eu gastei um francês aqui que eu não tenho, né? Mas é tipo o ônibus, os azuis, né? Le Blé é o apelido da seleção francesa em greve, né? Justamente porque tem uma cena muito famosa desse treino que eles não foram, que eles ficam dentro do ônibus um tempão ali e não saem do ônibus, né? E falam pra voltar pro hotel. E aí o Domenech esconde a chave do ônibus. É uma loucura. Loucura do caralho. E assim, uma história fascinante. Minha namorada não conhecia essa história, ela ficou horrorizada que isso aconteceu. E eu me lembrava de algumas coisas, de detalhes, ia falando pra ela, assim, cara, não, nessa época se falava disso, mas não com esse nível de detalhe, né? Eu não tinha conhecido essa história com esse nível de detalhe que o documentário apresenta, porque foi algo muito local, né? Então, cara, vale muito a pena, uma coisa de 16 anos atrás, ou seja, é uma história recente, fascinante, muito empolgante e pra te deixar esquentadinho pra Copa do Mundo que começa na semana que vem. Bom, e você, o que é que tem alimentado a tua mente? Que tal você comentar no Spotify pra me mandar suas próprias indicações? Recomenda algo pra mim e pra nossa comunidade por aqui. É só você ir na seção de comentários desse episódio aqui. Inclusive, muito obrigado por escutar esse meu pensamento extrusivo. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. Eu sou @Príncipe Vidani. O programa é @Cabeça do Vidani. Tem link na descrição. Colabore com Dentro da Minha Cabeça com o que couber no seu orçamento, no financiamento coletivo, da forma que você puder. Em qualquer uma das plataformas você recebe recompensa igual. Apoia-se, Patreon e mesmo na chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Acesse o site dentro da minha cabeça.com.br, ouça também os episódios principais. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem e valeu!